quando eu cheguei nesse encontro, eu não tinha expectativa nenhuma do que iria acontecer lá. O meu coração estava totalmente fechado, eu estava com muito medo do que eu iria viver, porque eu era muito infeliz em muitas áreas da minha vida. E quando eu cheguei lá, o Senhor começou a me amar desde o início, começou a falar palavras, aonde a minha vida foi começando a ter sentido. Foram 3 dias, na época nós fazíamos 3 dias de encontro, hoje são apenas 2. Até mesmo pela questão de trabalho, enfim, muitas pessoas acabavam não conseguindo participar por conta dos trabalhos do sábado. A gente começou a fazer em 2. Mas naquela época nós íamos na sexta noite ainda para a chácara. E o Senhor começou a ministrar na minha vida, começou a falar sobre um Deus que se preocupa conosco, um Deus que forma a nossa vida, um Deus que nos criou, nos formou antes mesmo dos nossos pais. E eu quero ler com você Salmo 139, versículo 13. Porque foi algo que Deus me lembrou nesse encontro. Salmo 139, versículo 13. Diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. As tuas obras são tão maravilhosas e eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Com os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Volta o versículo anterior. Diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes mesmo deles acontecerem. E esse versículo foi o versículo que eu lembrei o tempo todo quando eu estava lá no encontro com Deus. Porque nós servimos a um Deus, preste atenção, nós servimos a um Deus que já tem a nossa vida escrita. Ah, pastor, então foi Deus que escreveu que eu sofresse? Foi Deus que escreveu que eu tivesse alguma perda? Foi Deus que escreveu a traição? Não. Na verdade, o que Deus escreveu foi uma vida de bênçãos, de milagres, de abundância, de cuidado. Essa foi a história que Deus escreveu para nós. Mas nós, ao longo da nossa vida, tomamos rumos, decisões erradas que nos afastam do Senhor. E aí sim vivemos a consequência daquilo que nós decidimos. Mas isso não era o sonho de Deus. Na verdade, isso não era aquilo que Deus tinha preparado para nós. O Senhor nunca sonhou com a nossa dor, nunca sonhou com a nossa doença, nunca sonhou com a nossa tristeza, nunca sonhou com separações ou mortes. Na verdade, Ele nos formou para sermos eternamente felizes. Mas às vezes nós tomamos algumas decisões que nos afastam do Senhor. Mas Ele sempre nos dá a oportunidade de voltar. Deus é tão incrível que Ele sempre prepara uma oportunidade para que nós, fujões da presença de Deus, tenhamos como voltar. Porque nós nascemos para ser dele. Tire um peixe da água e você vai ver que rapidamente ele vai morrer. Arranque a planta da terra e você vai ver que rapidamente ela vai secar. Por quê? Porque a água ela é o que sustenta o peixe. A terra é o que sustenta a planta. Tire um homem de Deus e rapidamente você verá ele perder tudo aquilo que ele nasceu para ter. Porque nós nascemos para ser de Deus. O Senhor é a nossa terra que nos sustenta, é a nossa água que nos mantém vivos. E quando estamos longe dele, afastados dele, infelizmente, nós vivemos aquilo que a consequência dos nossos erros e dos nossos pecados. Mas Deus sempre nos dá chance, irmãos, sempre, até o fim Ele vai nos dar. Até o dia que as chances elas acabarão. Que será o dia que Jesus vier nos buscar. Seja pela nossa morte ou pela vinda dele, que nós sabemos que está próximo. Mas até lá nós temos a chance. E esse final de semana nós tivemos a chance de muitas pessoas encontrarem novamente o seu Criador. De muitas pessoas voltarem a ter o entendimento do propósito da sua vida. De muitas pessoas voltarem a ter o entendimento daquilo que nasceram para viver e ser.
E eu não falo só de propósito ministerial ou com relação à igreja. Eu falo da filiação que nós somos chamados para ser. Filhos de Deus. Andando com Ele, vivendo com Ele, sobre a proteção, sobre o cuidado dEle. E é por isso que nós valorizamos esses momentos. Talvez você está aqui na igreja e você pense, meu Deus, pastor, mas encontro, é conferência, é isso e aquilo, fazem tantas coisas, é óbvio. Porque nós precisamos preparar oportunidades para que pessoas que estão longe entendam e voltem para o Senhor. Porque todos nascemos para estar com Ele. E na verdade o que nós vamos fazer hoje, eu gostaria de ouvir algumas pessoas que estiveram nesse encontro conosco lá. Porque nós tivemos muitos testemunhos já, muitas pessoas já nos comunicaram sobre testemunhos, mas muitos ainda vamos ouvir. E eu gostaria de ouvir algumas pessoas. Eu gostaria que alguém da equipe de apoio estivesse aqui comigo, para estar falando como foi, porque a equipe de apoio recebe muito, é muito glorioso aquilo que nós vivemos lá. Você que esteve participando também, que viveu algo, que Deus fez algo na sua vida, eu gostaria também que você testemunhasse. Alguém que esteve talvez pregando lá, você também deve testemunhar. Eu não vou chamar, na verdade, você pelo nome, mas se você não vir, eu chamo. Sabe, né? Eu vou dar a chance, na verdade, por amor primeiro, para que você venha. E aí, se você vem por amor, aí depois tu não precisa mais vir pelo chamamento público. Olha, a Josi já está vindo por amor. Parabéns. O Anjo está vindo por amor. A Valéria está vindo já não tanto por amor, na verdade, já é todo mundo chamando ela. A Gabi está aqui. Podem sentar, fiquem à vontade. Vou ligar aqui. Senta cá, Val. Que tu é mais bonito, fica na frente assim. Tem a Fran tá aí, ó. Cadê a Maiane? Tô negociando o cavalo que ela vai falar, sabe por quê? O Igor tá aqui? O Igor não veio, tá bom, então tudo menos mal. Porque se o Igor viesse, eu ia ter que negociar duplamente daí aquilo que ele ia falar, né? Porque os jovens, gente, eu sei, eu conheço. Pode vir mais, senta aqui no cantinho. Pode sentar lá. Aqui, ó. Do ladinho. Amém. Pode ficar do ladinho lá. E nós vamos ouvir rapidamente aquilo que Deus fez com a vida deles. A Val disse que quer ser a última. Para passar vergonha, ela é muito tímida. Gente, de verdade, tem muitos de nós, na verdade, ainda nem fomos para casa, né? Chegamos direto, porque o encontro acabou um pouco mais tarde. Nós estávamos em uma outra cidade, Campo Alegre. Mas estamos tão felizes e tão motivados. E eu sei que o que Deus fez na vida deles vai tocar na sua vida também. Eu ouvia muitos testemunhos lá na chácara. Eu glorificava tanto a Deus. Porque nós fizemos encontros já com 3, 4 pessoas. Eu lembro que logo que nós chegamos aqui, os nossos primeiros encontros eram para 4, 5 pessoas. Eram encontros bem pequenos. Mas a mesma paixão que nós tivemos para fazer esse, nós fazíamos com aqueles 5. E quando nós chegamos lá, estávamos em 150 pessoas ao todo lá na chácara. E eu olhava aquela multidão de pessoas, a equipe de apoio tão apaixonada por Jesus, tão feliz, tão motivada. Eu só glorificava a Deus e eu dizia, meu Deus, aonde nós vamos estar daqui 5 anos? O que o Senhor vai fazer com essa cidade, com essa igreja daqui 5 anos? E o Senhor dizia grandes coisas, apenas fiquem firmes, mantenham o mesmo coração. Porque o propósito de um encontro, o propósito de um momento como aquele, é salvar vidas. É reencontrar filhos que estavam longe. Então nós vamos fazer sempre o que for necessário. Nós vamos investir o que for necessário, a nossa vida doada a isso, para que o Senhor seja revelado a muitas pessoas, como foi nesse final de semana. Então, Josi, eu vou começar contigo, que você nos fale como foi para você esse encontro. A Josi estava na equipe de apoio, ajudando lá com crianças, com comida, com isso, com aquilo, ajudou com tudo lá. Como foi para você? Boa noite, igreja. Nas ministração eu fiquei bem pouco, mais um pouquinho que eu fiquei ali. O Espírito Santo trabalhou no meu coração. Quando eu era pequena, minha mãe morreu quando eu tinha 2 aninhos, né?
E no outro encontro que eu passei, eu fui curada, Deus me libertou, porque minha falecida mãe, tinha me consagrado a Satanás, né? E foi um momento assim que o Senhor me libertou daquilo, né? E nesse momento, nesse encontro, quando a pastora, nós viemos na semana que antecedia o encontro, a pastora falou sobre lavar a louça. Eu fui a primeira a levantar a mão e eu lembrei que quando eu era pequena, minha madrasta, ela, com 5 anos de idade, ela colocava um caixote para mim lavar a louça, e quando eu quebrava as louças, ela jogava caco de vidro no meu corpo. Eu tenho marcas no meu corpo, né? Então, eu prontamente levantei minha mão e falei assim: Senhor, é para ti agora que eu vou lavar essa louça. E quando eu fui na ministração lá do Mefibosete, eu nem era para mim ter ficado, nem lembro o que eu fui fazer lá. Chamar alguém, eu não lembro exatamente. Eu estava com as crianças, estava com a minha neta de 2 mesinhos. E naquela hora que a Manu entrou, Manu, eu grito, tem unção. Naquela hora que ela falou assim, que a mãe dela tinha rejeitado, né? Ali ela encenou. Deus ministrou no meu coração. E Deus sempre fala comigo essa palavra 139. Mesmo que ali a gente sendo um embriãozinho no ventre da nossa mãe, os nossos dias estão contados. Então, se a minha mãe não quis, se acaso, depois eu soube da história dela, ela tomou veneno, não para me abortar. Depois eu entendi, porque eu cresci, meu pai falando assim: tua mãe tentou tirar a tua vida, tua mãe tentou tirar a tua vida. E eu não sabia a versão da minha mãe, porque minha mãe morri, tinha 2 aninhos. E quando eu fui maior, a minha tia falou que não foi bem assim. Minha mãe tomou remédio para realmente morrer. Quase eu e ela morremos, mas porque ela teve uma briga feia com meu pai. E a minha tia que socorreu ela espumando a boca. Então ali não foi que ela quis tirar a minha vida, né? Por causa decorrente dessa briga que ela teve com meu pai. E esse salmo sempre fala, e quando eu era criança, quando eu me deparei com esse salmo, depois de adulto, eu falava assim, ainda não tinha descoberto, né? Referente ao lado da minha mãe, o Senhor sempre falava no meu coração, mesmo eu um embriãozinho, ali o Senhor já fez os meus dias. E eu falava para mim, se a minha mãe não me quis, mas o Senhor quis que eu viesse à terra. E aquela hora que a Manu falou ali, eu fui rejeitada ali, eu creio que eu fui curada, né? Mas foi assim, um momento assim tão rápido, mas eu tive a cura ali. Glória a Deus! Na verdade, com Deus é assim. A gente pensa, mas foi rápido, mas é que Deus não precisa de muito para fazer. Porque Ele é Deus. Às vezes aquilo que nós lutamos a vida inteira para querer alcançar ou conquistar, o Senhor faz um estalar de dedos. Porque Ele é Deus. A Bíblia fala que 1000 dias para o Senhor, 1000 anos para o Senhor é como um dia e um dia como 1000 anos. Então para o Senhor não tem diferença nenhuma. Mas fazem 20 anos que eu sofro. Tudo bem. Pode fazer 30, pode fazer 100 anos. O Senhor pode fazer milagres de uma hora para outra. A Josi só entrou lá como equipe de apoio para poder talvez fazer algo. O Senhor disse, agora que eu te pego aqui, você vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Gabi, como foi o encontro para nós? Fala rapidamente, tá? Rapidinho, que tem bastante gente. Tu fala como foi para você. Foi... Boa noite, né, gente? Foi único, assim, porque eu tava à beira de desistir do que eu mais amo fazer, que é dançar, né? Na minha igreja, eu já pedia 4, 5 vezes, e eles simplesmente falavam, não é o teu momento, Gabi. Mas eu ficava pensando, poxa, se eu quero, Deus quer. Quem são eles para dizer, não é tua hora? Tipo, é minha hora sim, eu sinto no meu coração. E eu tava tão, assim, não me sentia amada, porque... Ai, peraí que eu tô nervosa. Eu não me sentia amada, porque eu fui abusada com os 10 anos de idade até os 15, né? E o problema nem era tanto o cara, porque já perdoei e já deu tudo certo.
Mas era minha avó que simplesmente olhou pra minha cara e falou: tu é uma vagabunda. Porque foi tu que seduziu ele. Eu ficava, gente, eu tinha 10 anos de idade. Como que eu vou seduzir um velho de 80 anos? Não tem como. E eu não conseguia perdoar. Até que eu tava, tipo, sozinha. Não conseguia, no momento da cura, sabe? Não conseguia perdoar de jeito nenhum. A Bruna, chorando, veio em mim e falou bem assim: Gabi, abre teu coração. E eu simplesmente falava: não consigo, não dá, eu não consigo. Aí ela foi orando, acho que vem mais gente também orar por mim, até que eu teve repouso do Espírito Santo. Então hoje eu me vejo aqui, que eu tenho a possibilidade de realizar o maior sonho da minha vida, que é dançar. E hoje eu tô curada, graças a Bruna, e obrigada por isso. Eu te amo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Deus usa pessoas. Calma aí, ele tá empolgado. Deus usa. Para de rir do irmão que vai chegar a tua vez. Deus usa, na verdade, todos os momentos para realmente confirmar aquilo que Ele tem para nós. A gente às vezes não entende, né? Quais são as dores de cada pessoa, mas Ele conhece. Ele conhece a dor de cada um. Ele sabe o que passa no teu coração. Ele sabe o que atinge você, o que afeta você. E Ele trata de cada um de uma forma muito separada e individual. Por isso que é lindo viver o que Deus tem para nós. Agora sim. Tá empolgado? Como foi o encontro então para você? Tá nervoso? Boa noite. Boa noite. Encosta assim, ó, bem certinho, bonitinho assim. E aí. Boa noite, eu sou o Rodrigo, para quem conhece. Aos meus 11 anos, eu fui violentado sexualmente com meu irmão. Eu vinha numa família de brigas. Meu pai batia na minha mãe. Eu via, ficava hipnotizado. Sabe? Quando tu vê uma pessoa brigar e tu fica hipnotizado na frente das brigas. Qualquer pessoa que eu vejo brigando, eu fico hipnotizado. É família, mãe. Não tinha aquele lá de sossego. Daí, quando a Sara falou com 18 anos, não sei se 18 anos, ela falou lá, que tentou matar o pai Eu também fiz isso com meu pai. Com 16 anos, estava trabalhando. Porque ele não gostava de ver meu pai humilhando minha mãe. Para dar o basta na família. Mas passou-se o ano. Se eu tivesse matado meu pai tivesse morto, eu nunca tinha visto meu pai melhorar. De jeito. E eu também já vivi, já fui 3 vezes na igreja. Não é a primeira vez que Deus manda voltar à igreja. Uma senhora uma vez falou comigo que Deus tem um propósito na tua vida. Tu vai ser um pregador. E o pastor também uma vez falou comigo: se tu sair por aquela porta, tu vai voltar chorando pela igreja. E até um mês atrás Foi esse pastor. Foi outro pastor. Eu quando tinha meus 16 anos, quando saí da igreja, fui experimentar o mundo de homossexualismo. Até o mês passado, eu era homossexual. Daí, eu estava fadigado do emprego. Sabe o que é fadigado? É estressado da igreja. Daí eu, caminhando de bicicleta, pedalando de bicicleta, falei a Deus: ó Deus, que tu estás aqui comigo, mostra alguém que vai vir botar tudo de novo no meu caminho. Passou-se 15 dias. Lá no Facebook, tal de Milo aparece. Adicionei.
Aí eu fui na célula, amei a célula, vim pro culto, até agora no culto. E fui vivenciar um momento de retiro, onde eu me surpreendi mais e onde fui liberto. Glória a Deus! Passa pra cá que eu vou ouvir a Maiane agora. Glória a Deus. Um tal de Marlo adicionando no Facebook. Eu imagino o Marlo adicionando pessoas no Facebook. Sentado, tipo assim, esse é a... Vou convidar para, já que não tem hoje como eu ir no ponto de ônibus, para poder falar, eu vou pelo Facebook mesmo. Viu? Se você tem um Facebook, o Marlo te adicionou, se prepara. Se prepara. Mai, como foi para você? A Maiane também esteve conosco lá na equipe de apoio. Fez um pouco de tudo também. É doido. Ai, oi gente, tudo bem? Bom, primeiro que tudo já começou com a palavra da Samara, né? Meu Deus, mas eu não sei explicar, mas vou tentar explicar rapidinho. A Samara começou a pregar e aí na hora que a Malu começou a entrar gritando... Não contem tudo, que tem gente que não fez o encontro. Ah, é verdade. Eu te contando os detalhes. Assim, ninguém grita lá, gente. Fica tranquilo, tá? É. Esse negócio de grito é tipo um grito ungido. Glória a Deus! Aquela coisa assim, vai. Desculpa aí, foi mal. E aí, quando estava passando esse momento, eu comecei a chorar. Mas não era de tristeza, era felicidade pelas pessoas que estavam lá sentadas. E aí depois a Helena chegou e falou assim: por que tu já tá morrendo aí, Maiane? Nem é o momento da cura ainda, cara, e tu já tá morrendo. Eu falei, mas eu não tô chorando de tristeza, eu tô chorando de felicidade. E, enfim, eu sou uma pessoa que eu procuro muito ter muita sensibilidade à voz de Deus e às coisas do mundo espiritual. E isso acontece muito comigo. E aí, no momento da cura, eu estava intercedendo pelas pessoas que estavam passando pela cura. E eu só conseguia chorar. E eu não sabia porque eu estava chorando. Mas era basicamente, eu estava sentindo toda a dor que aquelas pessoas estavam sentindo. Eu sentia aflição quando falava sobre rejeição, sobre não ser amado. E eu sentia tudo. E era uma coisa tão surreal, eu não conseguia explicar e eu só chorava. E quando foi na hora de abraçar, o Espírito Santo falou comigo que era para mim pedir perdão para Andrine. E, enfim, e eu não, porque um dia eu já desejei mal a ela. E o Espírito Santo falou que para mim continuar com a minha, sendo uma boa líder e continuar com as minhas discípulas e ter uma boa célula, eu precisava me desculpar com ela, pedir perdão para ela por tudo que eu falei por ela, eu pensei. E eu não conseguia ir falar com ela e eu consegui. Eu pedi perdão a ela e eu só chorava, gente, eu tô chorando. Muito. Também, hoje de manhã, no momento... Tchau. No momento da experiência, o pastor falou que tinha uma gota de sangue que estava para ser estourada lá e eu comecei a ver aquela gota pelos olhos da fé. E na hora que o pastor falou assim, vai estourar agora, a galera começou a orar em línguas e a gota estourou e eu vi muito sangue no chão e a galera tipo orando em línguas e o Espírito Santo sendo derramado. E na hora que o pastor falou assim, sejam batizados com fogo, tinha um anjo enorme no fundo do salão e abraçava todo mundo com muito fogo. E eu comecei a chorar, né? Como sempre, né? Novidade pra ninguém que eu chorei. E aí, no final, eu comecei a ouvir a voz de Deus. E ele falou assim, filha, isso é só o início. Não se assusta, não fica assustada, porque isso é só o começo. E aí depois eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, me deixa deitar no teu colo, me deixa ficar só um pouquinho ali. E eu deitei no chão, mas não era o chão, era um pano muito branco assim. E eu tava deitada e eu vi Deus, cara, foi uma coisa muito linda. Porque eu tava deitada nas pernas dele, mas não era como se você tivesse deitado só com a cabeça. Era tipo o meu corpo inteiro, parecia que eu tava deitada numa cama.
E eu tava deitada lá e eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar. Ela só chorou, no caso. É, eu só chorei. E é isso, né? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Onde é que tá a Marília, a mãe da Maiane? Tá ali. Tá chorando. Mas a Marília deu um testemunho hoje de manhã lá que foi muito legal. Porque ela disse, né, que a primeira pessoa da família deles que foi para o encontro com Deus foi o filho, o Mateus. E o Mateus não estava lá na hora, né, que eu queria falar com ele, estava acho que lá no Kids. E ela disse, o meu filho veio e buscou por nós. E aí depois foi a Mana, e depois o pai e a mãe. E depois disso, eles levaram outras pessoas para o encontro. Hoje tinham vários discípulos lá. Tinham pessoas que eles têm ganhado através da célula, através do amor de Jesus. E na hora, assim, eu me alegrei muito. Porque quando a gente vê um jovem, a nossa igreja tem muitos jovens que vêm sozinhos, né? Que os pais às vezes não estão aqui. Eu quero dizer para você que está aqui, jovem, que seu pai e sua mãe ainda não vêm. Você será o canal para que eles estejam aqui também. Assim como o Mateus foi, você será o canal para que toda a sua família esteja aqui. E em nome de Jesus, assim como os pais do Mateus e da Maiane hoje ganham outros, o seu pai e sua mãe também vão ganhar. E você será o responsável por isso. Então fique firme. Eu falava com uma moça lá da chácara que trabalha lá, a mulher que trabalha, ela disse assim, nossa, antigamente as mulheres vinham em peso para esses eventos. Porque eram mulheres que puxavam a frente. Ela falou, hoje são homens. Ela disse, parece que tem homens que vai primeiro que a mulher. Eu falei, é que os tempos mudaram. Eu falei, lá na nossa igreja não é nem homem nem mulher, é os filhos que vêm primeiro e trazem os pais. Eu falei, vem os jovens que estão vindo sedentos. Ela disse, sério? Eu falei, sim. Ela disse, nossa, isso é mais surpreendente ainda. E eu disse, porque o Senhor tem usado pessoas para fazer isso. Então fique firme, porque Jesus vai usar você. Amém? Andy, tu tinha esse cabelo cortado lá na chácara ou tu cortou hoje? Ah, tá, meu Deus. Como é que não deu tempo de eu tomar banho direito e ele me corta o cabelo? Pensei, ué? O que aconteceu? Como foi para você o encontro, então? Boa noite. Esse encontro foi diferente. Foi, acho que, um encontro que eu particularmente não preguei, né? E então eu pude ficar atento a tudo. E foi na hora da ministração da ministração que eu pregava, que é Caminho da Liberdade, que é sobre libertação e maldições. Eu procurei ficar muito atento e sempre em espírito orando para que Deus tratasse em mim também algumas coisas, que me mostrasse algo que de dentro de mim, que eu tinha alguma mágoa de alguma pessoa ainda, e que Deus tratasse eu também. Foi quando a pastora fez a pergunta lá, se alguém tinha feito algo, aí eu acho que foi a Andrine, ela levantou a mão na hora e de prontamente Deus já falou, agora é a hora da tua cura. E eu relutei. Na hora que eu fui chegando, se aproximando, eu já comecei a chorar e senti um peso muito grande em mim, assim. E é uma luta que eu não sei o que eu estava sentindo, mas eu não queria ir. Ao momento que eu cheguei, eu só coloquei as mãos sobre as costas dela. Parece que, não sei se ela estava sentindo algo, mas parece que eu comecei a sentir uma dor assim nas costas, e eu só conseguia chorar. Eu não, tentava falar alguma coisa, tipo, me perdoa se eu fizer alguma coisa. Eu te perdoo também, liberando perdão pela mágoa que causou algumas situações. E eu não conseguia, eu só chorava, ao ponto que eu comecei a sentir muitas dores na perna e nas costas, e eu só queria que Deus me tirasse dessa agonia que eu estava sentindo, assim. E eu até conversei com algumas pessoas e eu não entendia o porquê disso. Eu conversei com o pastor, conversei com o João, e eu achava que não conseguia entender. Depois, em casa, pensando, eu me entendi que foi uma parte da minha cura. E eu creio que muitas pessoas também foram curadas, da equipe de apoio, foram curadas nesse encontro. E foi algo assim extraordinário assim mesmo, que depois foi um fluir assim, que eu acho que foi o encontro que as coisas mais fluiu, foi esse encontro. Tinha mais pessoas,
foi um encontro diferente, mas eu creio que foi um encontro que fluiu desde a primeira ministração do Rian, do Ricardo também no outro auditório. Eu creio que desde a primeira até a última fluiu assim perfeitamente. Jesus, glória a Deus, aplauda Jesus. Fran, como foi para você? Foi um mix, né, de várias coisas, porque quando a gente está na equipe de apoio, a gente fica assim, né, como a gente falou, a gente fica atento a tudo. E eu estava na intercessão, depois na diaconia, depois na ministração, mas eu queria falar mais sobre essa parte da intercessão e, na verdade, também aproveitar para fazer um convite para você que ainda não faz parte, né, do grupo de intercessores, porque eu acho que de todos os ministérios que eu já participei, não tem nada mais gratificante de quando você coloca as mãos sobre alguém e você começa a orar por ela, e você começa a ver o Espírito Santo quebrantando ali o coração daquela pessoa. E nesses 2 dias eu vi isso várias vezes. E eu não sei se a pessoa era mais impactada, quem estava recebendo a oração, ou se era eu que estava ministrando. Mas isso é sobrenatural. Quando Deus usa você com palavras para ministrar na oração, é muito gratificante, porque você tem a plena certeza que não é nada de você, é tudo do Espírito Santo. E no finalzinho, quando o pastor estava justamente falando dessa questão do fogo, e eu estava esse tempo todo atenta, né, correndo de um lado para o outro e tal, atenta em várias coisas, recebendo as instruções da Ellen, do João. Mas no finalzinho eu já estava assim exausta, e até falei para ela, falei, ai, Ellen, estou exausta. Mas eu queria também esse renovo, né? E aí foi a hora que eu parei, me aquietei, me ajoelhei, e eu comecei a clamar a Deus, porque eu também queria ser renovada. E quando o pastor falou várias vezes sobre essa questão do fogo, e eu comecei, parece que o meu corpo estava queimando inteiro, e eu fiquei ali de joelhos um bom tempo orando, e eu senti aquele calor imenso, e naquele frio, né, de 10 graus, de 8 graus, e parece que o meu corpo estava pegando fogo. Então eu glorifico a Deus por isso, pela oportunidade de servir. E quero dizer para você que se você ainda não está em nenhum ministério servindo, aproveite as oportunidades, se disponha, porque Deus tem grandes coisas para fazer na vida daqueles que servem com amor. Aleluia! Falou tudo, na verdade. Vou dar isso aqui. Porque a Fran falou que quando nós servimos com amor, Deus retribui em dobro. E é verdade, irmãos. Você que tem servido, você, e nós sabemos que nós temos uma igreja de servos que são envolvidos em tudo, e que Deus retribua o teu coração e a tua entrega. Nós não podemos, às vezes, retribuir, não conseguimos retribuir o quanto você merece, mas o Senhor sim. Ele está atento a tudo, Ele enxerga cada detalhe, dos bastidores até um ministério, às vezes, que está aqui no altar. Ele enxerga tudo e retribui tudo. Amém? Nós vamos ouvir então o nosso último testemunho. Eu sei que tem muitos jovens, muitas pessoas que querem testemunhar, mas sábado na rede vocês terão a oportunidade, porque nós vamos falar do encontro jovens, tá? Então nós vamos ouvir esse último hoje, e aí você prepara para sábado. Porque eu sei que a Val fala bastante, mas ela não vai falar, não vai. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Ai, gente, eu vou falar assim bem resumidamente o que aconteceu. Na verdade, a pastora sabe um pouco. Antes do encontro, eu passei uma batalha muito forte na minha vida. Eu fiquei um tempo sem vir para a igreja. Estão ouvindo bem? Tá. É que eu não escutei. Assim? Aí, gente, eu fiquei um tempo sem vir para a igreja, porque aconteceu umas situações assim que vieram me magoar bastante. Eu fiquei muito magoada com muitas coisas, e eu comecei a querer levar aquilo para minha vida, de eu não quero ir para a igreja, eu não quero mais, porque eu sempre fui dos caminhos de Deus. Desde novinha, desde que eu conheço por gente, eu era da igreja, e desde que eu saí da igreja, eu fui pro mundo. E agora que eu retornei assim, eu vivenciei muitas coisas, e eu tinha muita sede de Deus, muita sede de voltar ao Pai. Eu acho que quando a pessoa ela se afasta, quando ela quer voltar para Cristo, ela quer o primeiro amor de novo, viver as experiências que viveu.
E no que aconteceu foi que eu vim um dia aqui na pastora conversar com a pastora e eu falando assim, pastora, eu não aguento mais, não quero mais. Eu falei para ela assim, eu amo muito vocês, eu amo muito algumas pessoas aqui que são mais chegadas. Amo todo mundo, tá? Relaxa aí que o coração da Valéria é grande. Eu amo muito vocês, mas eu sim falei, pastora, eu tô cansada. Eu não quero assumir uma responsabilidade para mim. E a pastora falou assim, não desiste, vai no encontro. Tu vai passar por coisas assim muito pesadas, que vai fazer de tudo para você não ir. E nisso eu já tava meio que desistindo assim, até que eu recebi uma notícia muito difícil essa semana, que na quarta-feira eu descobri que meu pai está com câncer. Mas eu sei que Jesus é o médico dos médicos e ele está curando. Amém. E aquela notícia que eu descobri, para mim aquilo ali foi um chão. E eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria nem ter um encontro com Deus, que era a coisa que eu mais queria. E eu falava assim, eu mandei mensagem para a pastora e mandei para algumas pessoas, que eu falava assim, gente, eu não vou conseguir, eu não quero mais. E essa notícia do meu pai para mim foi assim, uma gota d'água para mim. E graças a algumas pessoas que eu amo demais, que é a Helena, o Salinho, a Lê, Mateus mesmo, te amo, irmão meu, quero tudo demais. E outras pessoas que me mandaram, tu também, tu nem exceção, né, pastor? E graças a eles, assim, a Moni, meu, gente, muita gente assim que mandou mensagem. E todo mundo falando assim, Val, não desiste, a gente tá orando por ti. Vai ser tremendo o que Deus tem pra te dar. E eu tinha falado, pastora, eu vou fazer o seguinte, porque quando eu conheci a Eira, eu não vim praticamente por ninguém. Eu conheci a Eira sempre pelas redes sociais e eu vim aqui na igreja e eu, assim, não gostava muito de conversar com gente quando eu conheço, que eu sou muito tímida, não parece, mas eu sou. E quando eu cheguei aqui, eu lembro certinho que a primeira vez que eu vim visitar foi justamente no domingo que houve o retorno do encontro com Deus. E eu olhava assim o pessoal falando, testemunhando, eu falava assim, cara, eu quero viver isso. Porque todo mundo falava, meu encontro com Deus é magnífico, mas o encontro com Deus, ele é individual. Cada um passa a sua experiência, cada um vive a sua experiência, ninguém recebe as coisas de modo universal. Deus te dá aquilo que você quer receber. E eu lembro que eu escutava aquilo do encontro com Deus, eu achava assim, meu, que da hora, eu preciso ir. Só que daí, antes de acabar o culto, que a pastora começava a orar pra gente ir pra casa, eu já pegava e ia embora, porque eu não queria conversar com ninguém. Porque eu tinha muitos traumas de outras igrejas que eu congregava. E nisso que eu vim, quando aconteceu as situações que eu falei que eu não queria mais vir pra igreja, eu falei, pastora, eu não vou vir mais pra Eira, mas eu quero ir no encontro com Deus. Aí a pastora assim, depois do encontro com Deus a gente conversa, né? Aí eu falava assim, não, pastora, eu não quero, eu quero ir pro encontro, eu quero sentir isso. E, gente, fui pro encontro, cara, que demais. Uma das coisas assim que me tocaram muito, que eu não vou entrar em detalhes, porque senão ela me mata, é que assim, antes da gente querer ter um encontro verdadeiro com Deus, a gente tem que se perdoar dos nossos pecados, a gente tem que se curar. E por eu guardar muitas mágoas, eu não conseguia isso. Eu sou uma pessoa, gente, que apesar de querer conversar com todo mundo, poucas pessoas sabem da minha vida. Porque eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu gosto mais de ouvir do que falar da minha vida. E eu tenho grandes testemunhos para contar para vocês, mas agora não é hora e nem é momento. Mas o que aconteceu no meu encontro com Deus foi uma coisa assim tão magnífica que assim que eu não consigo explicar para vocês. Deus assim, ele me quebrou de novo. Ele simplesmente quebrou principalmente o meu ego, porque eu era uma pessoa muito dona de mim. Eu era me bastava, ninguém deixava as outras pessoas me falar o que eu deveria fazer ou não. E Deus quebrou esse meu ego. E por eu ser muito dependente, Deus me mostrou, você não tem que ser dependente de si, você tem que ser dependente de mim.
E era uma coisa que eu não estava tendo há muito tempo. E eu falava assim, Deus, eu quero isso de novo. Quero viver o que eu vivia há 8, 7 anos atrás com Ele. Porque eu passava por experiências maravilhosas com Ele. E isso eu tinha 12 anos de idade. E eu fiquei muito tempo no mundo, fiz muitas besteiras. E realmente, quando a gente quer voltar para Cristo, quando a gente começa a orar, a gente nunca pensa nas coisas boas. Porque daí o inimigo ele já mostra os seus pecados. Tipo, por que você está orando? Você sabe o que você fez. Mas ele mostra que na cruz, ele curou todos os nossos pecados. Ele morreu por nós. E o meu encontro mais lindo com Deus foi no caso hoje de manhã, que depois que eu fui curada no sábado, eu falava assim, Senhor, eu fui curada, mas eu quero ter a experiência que eu tinha no começo. Talvez até tinha pedido para Ele o primeiro amor. Só que daí Deus falou para mim, eu não vou te dar o primeiro amor. Eu vou te dar um amor que você nunca experimentou. E foi uma coisa assim incrível. Eu sinto que na hora que eu estava orando, teve um momento que eu não estava mais ali. Eu não estava mais no meio deles. No caso de vocês que estavam orando. Deus me levou em outro lugar. E eu senti isso. Eu senti uma brisa muito fresca na minha frente enquanto eu orava e chorava. Porque eu falava assim, Senhor, eu quero ter a experiência, mas eu não quero ter a experiência que eu já tive um dia. E Ele me tirou dali e Ele me levou para lugares e Ele me voltou às memórias do meu passado e Ele me mostrou as soluções de tudo. Que muitas vezes eu orava para Deus, porque eu sou uma menina que tem muitos traumas. Eu não gosto de falar porque foi muito difícil. Mas dos meus 4 a 7 anos de idade, eu sofri abuso sexual. E não foi um abuso sexual normal. Teve o ato mesmo. E até hoje, eu creio que em nome de Jesus eu estou curada, eu tenho traumas de saúde por questão a isso. Eu já fui abusada do meu padrinho, que hoje em dia ele não se encontra mais, que ele veio a falecer. E eu era abusada da minha prima também. E esses anos de abuso foram em torno de uns 7 anos, mais ou menos, que foram 4 anos dele e 3 anos da minha prima. E aquilo eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Eu era uma pessoa que já ia na igreja e aceitava. Até que eu entendi um momento de que aquilo já não era mais para mim, não era mais a Valéria. A Valéria estava morrendo. A Valéria morreu. E muitas vezes eu tentei acabar com a minha vida. Muitas e muitas vezes. Porque eu me achava insignificante. E Jesus me levou nesses momentos. E Ele me curou de muita coisa que eu nunca conseguia falar para ninguém. Eu não gostava de falar, porque aquilo me causava vergonha e não era uma culpa minha. Eu sofri, eu não fui a pessoa que fez. Então eu carregava muito essa culpa comigo. Mas Jesus me pegou no colo e mostrou para mim que, independente de tudo que aconteceu na minha vida, Ele sempre estava comigo. Ele sempre estava comigo quando eu estava em festas. Ele sempre estava comigo quando eu respondia aos meus pais, quando eu xingava minha mãe, quando eu saía de casa na quarta, quinta-feira, voltava só da outra semana. Deus estava comigo em todas as baladas que eu ia. Ele me mostrou que Ele estava. Só que como que Ele poderia se mostrar presente se eu não permitia Ele? Porque Jesus está na porta e bate. Mas a gente tem que aceitar também. E para mim hoje, graças a Deus, eu consigo falar essas coisas que há anos eu não conseguia. Porque depois de tudo que aconteceu na minha infância, eu tive uma infância muito difícil mesmo. Meus pais são separados, teve fruto de traição. E muitas vezes eu culpava minha mãe pelas coisas. E eu sempre ficava com esse receio.
Até que Jesus, ele me quebrou mesmo. Quebrou o meu ego, quebrou meu orgulho, quebrou tudo. E ele mostrou pra mim que quem é o dono da minha vida não é eu, é ele. E esse encontro com Deus, a única coisa que eu posso dizer é obrigado, obrigada por tudo, por não ter me feito desistir, por ter falado assim, não desiste, que é teu. Agradeço muito ao pastor, a Lê, todo mundo que se importa comigo, porque não era para eu estar aqui, não era para eu estar vivenciando todas essas coisas. E eu tenho certeza que Deus tem planos muito grandes para mim e para todos que estão vivenciando isso. Eu sei, gente. Vamos lá. Sábado vocês terminam o testemunho. Glória a Deus. Quero que vocês coloquem de pé. Amor, vem cá.